Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que é o maior, é o melhor, é o mais relevante dentre os podcasts irrelevantes que temos hoje em dia, que tem um monte. Não é não, Murilovski? Nesse universo de podcasts existentes na internet, sem dúvida o nosso é um dos mais irrelevantes. Contudo, os que nos acompanham dentro e fora do país sabem que nós somos a rede manchete dos podcasts. Que cada qual aqui acabou sendo apelidado com um dos personagens que trabalharam na Rede Manchete, na extinta Rede Manchete, né? Eu queria aproveitar o momento e fazer um momento Adilson Rodrigues Maguila e enviar abraços para o André, para a Eva, para o Adão, para o Fabinho, para o tio do Brunão, para minha cunhada, para o filho do João, para o Marquinhos, para o Sidão e para o Vitor que está nos visitando hoje. Lembrando todos os nossos ouvintes, esses ouvintes qualificados, que não tenham medo, esmaguem o dedo no like. I'll be back. Qualquer dia ele vai meter um I'll be back. O cara é o T024, assim. I'll be back. E aí, Henrique? Tudo bom, cara? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada aí. Se você ainda não esmagou esse dedo no like, faz um favor, esmaga a porra do dedo no like. Peraí, perdão, volta. Esmaga o seu dedo no like. Não, já estragou a porra toda, já bateu. Vocês têm que fazer jus a esse que é o maior e melhor podcast da América Latina e das Américas. Mas se bem que ultimamente eu acho que só a América Latina importa. Caralho, hein? Tu tem que planejar melhor esse seu discurso de entrada aí, que tá uma próxima merda. Vez eu vou escrever, então, Tá uma merda isso aí. Pra próxima vez eu vou ler, então. Vou ler. Agora o cara que tá participou no início, lá no iníciozão, lá, tá aqui, o cara que com 22 anos, segundo lugar completo, usuário de entorpecentes, uma vez disse com as seguintes palavras: Einstein estava errado. E aí, Vitor, tudo bom, cara? E aí, rapaziada, satisfação estar aqui com vocês de novo. E ao contrário dos meus colegas aí, não assinem o canal, não deem like, entendeu? Não ativem o sininho, com certeza, e não sigam as nossas redes sociais, por favor. Caralho, chega assim já, então? Psicologia então, reversa. Estou aqui trabalhando na psicologia reversa. Psicologia reversa. Não sei se vai dar certo, a gente atinge um público, o Vitor atinge outro. Mano, esse podcast, eu fui uma das poucas pessoas que esse podcast teve problemas, velho. Eu perdi uma namorada por causa desse podcast. É por causa do podcast que você perdeu a namorada. Eu não tenho namorada. Entendeu? Foi você, não. Não foi você. Não foi você que criou o problema, não. Vitor, o que o Brunão contou dessa história é outra coisa. Falou que você perdeu a namorada não foi por causa do podcast, mas foi porque você dormia no motel.
Não com ela. Aí é foda, hein? Ó, gente aqui recebeu mais uma carta hoje endereçada para o Henrique aqui, ó. Vê aqui na nossa caixa postal aqui. É da Rebeca. Ela se solidariza aqui com o Henrique e fala assim: Henrique, eu sei o que você passa, porque eu também demorei a perder a minha virgindade. Eu sei que quer ser zoada pelos outros. Todos ficavam me sacaneando, eu não tinha paz. Mas fique firme. Eu tomei a melhor decisão da minha vida em ter esperado. Hoje, sou uma mulher trans e feliz. Henrique, você também será uma mulher trans e feliz se persistir no seu sonho. Um beijo da Rebeca. PS, eu tenho peru. Aí, Henrique, para você, depois eu passo o contato da Rebeca para você. Obrigado aí, Rebeca. Obrigado aí. Eu sei que às vezes eu não tô sozinho no mundo aí, tem gente passando pelo mesmo que eu. Se tudo der certo aí, o Bruno deixa eu crescer o cabelo de volta e lutar cabeludo aí. Vai dar tudo certo aí. Acho que esse era o desejo do Bruno, que eu ficasse cabeludo de novo. O foco do cara tem que ser perder a virgindade e quer lutar. Puta que pariu. Isso é muito complicado. Não. Isso é muito complicado. Complicado é o meu peso. O resto é tranquilo. Um detalhe de tudo isso, ele quer lutar de cabelo comprido, né? Eu não sei se há alguma relação entre as coisas, mas... O Bruno me negou a lutar de cabelo comprido. Lógico, porra. Parecia um Já é travesti vergonha parrudo. demais essa cara. Já é vergonha demais essa cara de tonta. Aí vai ficar com trancinha. Não. Ele uma vez ele tava com cabelão e de barba. Aí eu falei, beleza. Menos mal. Aí ele me tira a barba. Aí parecia um travesti. Falei, mano, tu vai raspar a cabeça. Vai lutar assim não. Se foda. Dito e feito. Parecia uma bicha. Fiz pro seu próprio bem isso, Henrique. Pra você parecer mais homem. Mas agora você quer que eu volte a ser travesti, porra? Como assim volte a ser travesti? Você já foi travesti? Né? Não, pera aí. Agora vamos... Não, pera aí. Você falou que eu era. Não. Você falou que você... Eu falei que você parecia. Você que falou que vai voltar a ser travesti. Então você já foi travesti. Não, aparência. Você falou que era. Aparência. E aí, Murilão? Cada dia ele dá uma bola fora aqui. Começo a fazer uma verificação do que vocês estão falando e acho que o Bruno está querendo aprofundar no seu assunto. Sai fora, rapaz. Me respeita, sou Vasco. Não, é que você não viu o que ele falou antes. Eu não vou nem comentar o que ele falou antes, porque não cabe aqui hoje. Mas foi triste, o Vitor ouviu. Ficou estranho, não ficou? O que eu falei? O que eu falei antes? Não falar nada, não. Que você quer comer. Não, agora tu vai falar, ô moleque. Tem que comer mesmo. Vai se fuder, velho. Eu não quero nada, não. Eu acho que é o seguinte, como nós estamos vivendo num país livre, vamos deixar a sexualidade do Henrique de lado, os cabelos grandes ou compridos de lado. Vamos ao que interessa, que é o quê? Saber sobre as questões envolvendo quantidade e qualidade. É esse o assunto de hoje, não é isso? Precisamos saber se aquilo que é importante, se isso é ou não, ou deve ou não ser analisado por especialistas ou não. Aqui, pelo jeito, é apenas um especialista. Tu fuma maconha aí, ô Murilo? Tu não falou nada com nada. O Vitor tá aí na cidade, né? Toma aí. E aí, Murilão, quando foi a última vez que você foi pra luz, cara? Cuidado se você falar pra ir pra luz com o Murilo na idade dele, que acho que é morrer, tá? O cara na idade dele já acha que é pra ir pra luz, puta, vou pacotar, vou embora. Ir pra luz, a minha idade é vela de 7 dias, cara, depois que morre.
Murilão do tempo da guerra do ópio, cara. Não, Murilão? Inclusive nessa guerra eu vi o senhor do Vale, a senhora do Vale, ela inclusive gestacional do filho mais velho dela. Opa, do meu irmão então eu tô fora, não era eu. Entendeu? Não era eu, então tá valendo. Você acha que eu com esse comportamento, eu tenho comportamento de filho mais velho, rapaz? Tá ficando doido? Mas qual que é o comportamento do filho mais novo? Só pra ver se eu tô cumprindo É sempre o mais retardado. Então tá Eu sou o filho mais velho. Tá tudo certo. Porra, se você é o mais velho, é o mais nova, meu Deus do céu. Ei, irmã que você tem, né, Vitor? Nossa, deve ser uma doente mental essa menina. Não, você é louco, mano. Ela é muito melhor do que eu. Talvez porque a gente não seja filho do mesmo pai, seja mais tranquilo. Pode ser também. Mas ela não é, tipo, muito mais nova que você? Não, mano, são 9 anos, mas como eu tô beirando os 30, né? Beirando os 30. Caralho. Mano. Caralho. Situação complicada. Pesou o clima agora. Ô, velho, semana não, né? Mês passado eu fui treinar, aí eu tava trocando ideia com o Bruno, eu falei, pô, mano, vou fazer 29 agora. Aí ele, mano, falar um negócio pra você. Passou dos 27, vai começar a decadência, cara. Pode se preparar. A partir de agora, tudo que acontecer, seu corpo vai começar a te abandonar, você não vai mais se recuperar do mesmo jeito, o cansaço vai vir, os cabelos brancos. Senti muita tristeza, mano, na voz do Bruno, ele lembrando da época. Os bons tempos dele de juventude. Você já parou pra pensar que nós conheceu ele antes dele ter 40 anos? Nossa, faz tempo demais, né? Doido. É deprimente saber que eu conheço vocês esse tempo inteiro, velho. É como se eu tivesse jogado minha vida fora. Olha o tempo que eu perdi com vocês na vida, velho. Puta que pariu. Mas, Murilo, fala pra esses moleques aí que quer ficar velho, que eles não sabem, eles acham que eu tô brincando. Quando eu falo o problema de ficar velho. Esse conselho que se assim a gente pode dizer que o Brunão deu pro Vitor, a partir dos 27 anos e tal, na verdade o Brunão começou a sentir isso a partir dos 15. Ele já começou a sentir essa decadência. Eu não, eu comecei a sentir meu corpo falhar um pouco depois dos 60, aí eu comecei já a sentir uma leve. Né? O Brunão, a partir dos 15, ele já começou já. Porque foi um cara que ele cresceu, na verdade, tomando suquita, tangue e comendo salgadinho de pacote. Então, a partir dos 15 anos, ele já começou já. Salgadinho fofura? E no Rio, essa frescura não. Eu comi Skinners. 60, Murilão. Achei que você tinha no máximo 52. Não. Mas, o Murilo já é aposentado já, rapaz. Mas até aí meu pai também é. O Murilo todo dia de manhã vai na praça com um grãozinho de pão, fica jogando pão pros milho, rapaz. Pão pros milho. Pão pros pão. Caralho. Falei pra você que já, com velho. 15 anos o Bruno já começou a ter problemas já, né? O alemão começou Isso aí com certeza é um reflexo da vida de Sodoma e Gomorra que ele deve ter levado, né, cara? Pois é. Sodoma e Gomorra. Sem comentários. Mais Sodoma que Gomorra, viu? Não, sem comentários sobre a minha vida pregressa aí. Sodoma? Isso aí, deixa isso no passado. Eu acho que eu não sei o que é isso, eu acho. É que você é um débil mental retardado, não sabe porra nenhuma da vida. Por isso. Por isso. O Henrique não foi crismado. Não foi. Eu fui. O Henrique foi abusado pelo padre. Também não. Isso aí deixa eu ver não. Eu não. Mano, não, né? Falando sobre isso, recentemente na cidade que eu tô morando agora, teve uma reunião na diocese porque o padre tava curtindo story da molecada e mandando mensagem pra eles, e bem na picadilha da pedofilia mesmo, mano. Tipo, você não quer jogar videogame aqui em casa, eu tenho um PlayStation 4 aqui. Tá cumprindo a risca, o papel do padre, porra. É isso mesmo, né? É isso mesmo.
Ele não errou, né? Teoricamente. A verdade é que não se faz padre mais igual antigamente, né? Antigamente o padre não precisava chamar pra jogar videogame, né? Ele pegava a força mesmo e foda-se. Exatamente. Não tá nem aí com as aparências. Mas no fundo da igreja ali tá tudo certo, no quartinho. Eu tinha o quartinho preparado já. Caralho, tá dando detalhe pra caralho, Henrique. Cheio de detalhe aí, ó. O Henrique já tá lembrando os bons tempos que ele era coroinha. É, o cara fala aquele lençol, fala a cor do lençol, Não, a cor do abajur, o cara fala a porra toda aí, ó. O meu irmão era coroinha, pô. Meu irmão era coroinha, tô falando que eu sei. É sempre assim, é sempre o irmão da gente, que nunca é a gente. Pô, ele é o mais velho. Aí Na verdade, eu acho que é um abajur cor de carne. Né? Não. Mano, abajur cor de carne. É que, mano, não é carmim, velho? Sempre foi uma discussão isso aí, mas eu acredito que seja carne mesmo. Cara, é que eu tô vendo um vídeo pornô agora, mas daqui a pouco eu procuro ali. Meu Deus. Uns acham que é cor de carmim, mas não é, acho que é cor de carne mesmo. Cor de carne é vermelho, né? Então acho que não tem. É aquele. Mas o carmim é meio vermelho também, não é? É mais puxado mais pro marrom, né? Alguma coisa mano, assim. Aí nós vai entrar na discussão dos esmalte, mano. Esmalte? Não, esmalte. Velho, que tá ligado que não. Tem. Mano, tem vermelho. Vermelho, escarlate também é um tom de vermelho. Aqui é sempre um problema, né? Na hora que a mulher mostra pra você as unhas feitas, ela te pergunta: e bem, o que você achou da cor desse esmalte? Aí você fica naquela puta dúvida de falar que cor que é aquilo ali, né? Porque pra homem tudo é vermelho, né? Pra homem tudo é vermelho, né? Aí você vai mandar um vermelho e você fica na dúvida se é ou não. Aí a mulher vira pra você e fala: putz, você não consegue nem perceber que eu mudei a cor do meu esmalte? Mano, mas quantos tons de roxo tem, velho? Meu Deus do céu, mano. Eu pergunto. Não, e quando fala que é nude, é nude. A cor é nude. Que porra de cor é nude é essa, meu filho? Nude. Que cor é essa? Nude. Mano, esses dias atrás falaram pra mim na escola alguma coisa. Esse aqui é um vermelho mais magenta, um vermelho mais... Eu não sei, é vermelho. Vermelho é vermelho. Tá bom assim? Mano, mas não é possível que a percepção de cor seja tão diferente assim, mano. As pessoas enxergam que nem passarinho, velho, que vê 1 milhão de cores diferentes. Mano, eu consigo enxergar diferentes cores, mas falar pra você que eu sei o nome de cada cor... Vermelho, mano. Mano, você sabe pouquíssimas... Na verdade, a gente sabe pouquíssimas cores. Depois a gente fala o que tá perto. Fala assim, mano, parece um verde. Parece um verde. Parece um verde claro isso aí, é um verde mais escuro. Um verde claro. Sabe o que eu tô lembrando, vocês falando aí? Uma vez eu era moleque, eu ganhei uma caixa de lápis de cor com 36 cores. Aí quantas tem aquelas... cores você quer falar qual que era? Mano, pra mim era azul escuro, azul claro, azul mais claro, verde claro, então, verde escuro. A minha mãe comprou uma caixa com 80 cores. Eu falei assim, não existe 80 cores. Para, é mentira. E realmente, uma caixa com 80 lápis diferentes, velho. Ai. Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre... Cara, eu vou fazer isso agora, que você está me cortando. Vou entrar no tema agora. Uma hora depois. No tema agora, Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre um negócio que alimenta muita discussão na internet. Antigamente se falava discussão de bar, né? Hoje é discussão de internet, né? Antes você ficava na mesa do bar, ficava debatendo as coisas. Hoje você fica debatendo na internet, brigando com todo mundo na internet. A gente vai falar sobre aquela velha história de que não, esse é o melhor da história, esse é o maior da história, isso é o maior, esse é o melhor. E a gente vai falar primeiro quais critérios que se usam para se analisar isso. Futebol é muito comum isso, falar, não, Pelé é o maior da história, não, é o Maradona, não, é o Messi. Eu ia zoar falar que é o Neymar, mas nem de piada dá para falar que é o Neymar.
porra, esse é o melhor filme, esse é o melhor diretor, esse é o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Tem sempre essa discussão, né? Sempre rola essa discussão. Mas é aquilo. Primeiro, é um questionamento que eu faço aqui para os meus colegas debatedores. É necessário isso, sempre a gente ter um melhor, um maior das coisas? É necessário isso? Segundo, quais os critérios que são usados para você auferir isso? Chegar assim, pô, esse aqui é maior que esse? Pô, às vezes são épocas diferentes, entendeu? Eras até, não é nem em questão de épocas, são eras diferentes. Entendeu? Como é que você vai comparar o Messi com o Pelé? Entendeu? Pelé jogava com uma bola de 10 quilos molhada, os caras caneludo pra cacete, entendeu? Então, como é que se faz esse tipo de comparação? Por exemplo, muitos falam do Michael Jordan também. Várias coisas. Ontem a gente estava na academia conversando sobre quem é o maior diretor de cinema, muito impulsionado também pelo episódio do MRG, que tanto o Vitor viu como eu vi também. A gente conversando, quem é o maior diretor de cinema de todos os tempos. É que tá. A gente precisa fazer isso? É necessário que a gente faça isso? É um prazer que a gente tem em fazer? E, quais os critérios? Murilão, eu sei que você sempre fala, por exemplo, o Pelé é o maior jogador de todos os tempos, qualquer coisa desse tipo, assim, você sempre segue esse caminho. Quando você faz esse tipo de coisa, Murilo, que tipo de critério que você tem? Que tipo de critério que você pega e fala assim, eu acho por causa disso? Entendeu? Tem um pouco de uma coisa aí que, eu não sei se foi agora gravando, se foi em off, que o Vitor falou, a questão da nostalgia, qual o peso, eu quero até emendar aqui, qual o peso da nostalgia quando a gente estabelece quem foi o maior da história nas coisas? Por exemplo, que geralmente quando se fala isso, quem foi o maior na história, a gente joga lá para trás, né? Nunca fala do atual, é sempre o lá no passado é o maior da história. Quando você fala esse tipo de coisa, que tipo de critério você adota, Murilão? Bom, em cima disso que você acabou de falar, Brunão, essa madrugada eu passei estudando alguns documentos referentes, inclusive foi ao Pelé, que ele ganhou o prêmio de maior atleta do século, e eu acabei lendo alguns protocolos sobre as lutas e as análises do lutador Muhammad Ali. Bom, há critérios que eles são objetivos e há critérios que são subjetivos. Eu, particularmente, uso muitos critérios subjetivos. Por quê? Porque eu sou um especialista de quase nada. As minhas especialidades, elas são algumas que fogem, inclusive, de, por exemplo, poder dizer com certeza se esse é maior, se esse é menor, se esse é melhor, se esse é pior. Contudo, há critérios que para mim são subjetivos. Então, por exemplo, para mim a maior seleção que eu vi foi a de 1982. Aí me perguntam, mas é de 2002 que foi campeã mundial? Falei, mesmo a de 82 não ter sido campeã, eu considero ela melhor. E aí quais são os critérios? São critérios subjetivos. Critérios que passam pela questão emocional, que está ligado ao sistema límbico no cérebro. E o sistema límbico, a gente sabe que ele foge muito da questão da racionalidade. Há questões, por exemplo, que elas são meramente técnicas. Então, por exemplo, se a gente for nominar qual que é o povo mais alto do mundo. O povo mais alto do mundo é uma etnia africana, que eu não vou me recordar o nome agora, que ela é considerada a etnia, o povo mais alto do mundo. Por quê? Porque fizeram uma medição em um grupo que, estatisticamente, a partir daqueles dados, chegou-se à conclusão, então, que aquele povo daquela região da África é, então, o povo mais alto do mundo, porque você faz um comparativo de medidas, né? Pois eu posso mostrar para vocês que é possível você fazer, por exemplo, um comparativo de medida de altura e ela ser subjetiva, ela não ser objetiva. Isso é possível também, né?
Então, há critérios que eles são bastante objetivos. Então, por exemplo, o maior jogador do mundo, se você olhar por critérios técnicos, quem fez mais gols, jogou mais Copa, ganhou mais Copa do Mundo, enfim, aí você acaba chegando no Pelé, né, porque ele tem os melhores números, né. Contudo, quando ele ganhou o maior atleta do século, você passa por um critério também subjetivo, porque como é que foi feito? Pegaram repórteres, jornalistas de vários países, e esses jornalistas eles fizeram uma votação em cima de uma lista de atletas. Pegaram na França, pegaram na Inglaterra, pegaram na Espanha, enfim, vários locais do mundo. Depois, a partir disso, eles deram uma pontuação, e nessa pontuação, que inclusive foi feito mais do que um ano, foi feito em anos consecutivos, para chegar à conclusão de que Pelé ele era o maior atleta do século. Então, apesar de haver um critério objetivo, que foi uma nota, né, em função de uma votação, há um critério subjetivo, porque quando a pessoa ela pensa, né, em um atleta, quer dizer, várias coisas podem ocorrer, né, para nominar esse atleta, que inclusive são de esportes diferentes, melhor ou não que outros, né. Apesar de você ter utilizado jornalistas que eram jornalistas da área esportiva, ainda assim há um critério subjetivo para tal, né. Um outro exemplo que a gente pode utilizar, há um mito, vamos assim dizer, de que Einstein é o homem mais inteligente que passou pela Terra. Nós temos um físico brasileiro que é chamado César Lattes, que ele mostra, por critérios técnicos, inclusive, de que não, que Einstein ele era uma fraude. Einstein, na verdade, ele não era toda essa inteligência, que Einstein ele fraudou, inclusive, vários dos estudos que ele fez, né, que ele não entendia determinados critérios físicos, como esses critérios têm que ser entendidos. Inclusive, o prêmio Nobel que ele ganhou em função da análise de partículas de luz, que Einstein fala da dualidade onda-partícula, César Lattes fala que é uma besteira o que ele diz, porque ele coloca que luz, ela só se comporta como partícula quando ela é emitida, depois ela é só energia, ela não tem mais a dualidade matéria e energia. Então, por esses critérios, ele mostra que não, que Einstein ele era uma fraude. E, além do mais, ele mostra que Einstein, por exemplo, fugiu dos cálculos quando foram construir a bomba atômica, porque ele era muito mal matemático, né? A gente pode poder... Se eu puder acrescentar uma questão aí, primeiro, muito obrigado, Murilão, por reforçar a minha teoria de que Einstein estava errado, como esteve errado muitas vezes. E dentro disso que você falou, Murilão, tem uma parada que é a seguinte, o senso comum tem um forte impacto nisso. Você citou, por exemplo, a tribo africana, que provavelmente você estava falando dos Dinka ou dos Tutsi. Eles não são o povo mais alto em média, eles são os exemplares mais altos, porque estatisticamente o povo mais alto são os holandeses. A média é 1,84 m, não é muito, mas se você tirar uma média total, por quantidade e por outros fatores, eles vão ser o povo mais alto do mundo. Então, a gente vai avaliar como? Dentro do o senso comum é muito forte, porque, por exemplo, você disse sobre Albert Einstein, mas o maior gênio, um dos gênios que impacta até hoje, por exemplo, para quem estuda engenharia, é o Tesla. Você aprende as coisas que o Tesla falava até hoje na faculdade. E Einstein, ele fica um pouco de escanteio, porque ele trabalhava com física teórica. Nesse inteirinho, como a gente vai julgar? A gente vai colocar o senso comum, a gente vai levar a estatística, ou nós vamos apelar para o emocional? Porque você citou o Muhammad Ali, que se você ler uma biografia do Muhammad Ali ou estudar a história dele, você acaba a biografia falando assim, putz, esse cara talvez não seja um dos maiores, o melhor boxeador de todos os tempos, mas ele foi
sem dúvida, o mais relevante da história. O que você coloca do Muhammad Ali é importante porque, assim, talvez você encontre pessoas com cartel até talvez mais robusto que ele, vamos assim dizer. Só que ele conseguiu levar o boxe para além do boxe, né? Porque ele conseguiu trazer a política para o boxe, ele conseguiu fazer com que o boxe ele atingisse o nível que atingiu de prestígio mundial, inclusive os grandes cachês surgem a partir dele. Então, você tinha cachês muito menores antes, a partir dele faz com que os cachês se tornem assim, muito mais grandiosos em termos de valores, né? Mas há uma outra coisa que não sei o quanto isso é falado e discutido, que é o seguinte: a maior luta dele, né, que alguns dizem que foi contra o Foreman, outros dizem que foi contra o Joe Frazier, naquela trilogia que eles fizeram, né, que eu particularmente, você vê, aí entra um critério subjetivo, assim, todas elas eu considero contra o Foreman ainda a mais impactante para mim, né, inclusive escreveram até livros sobre ela, enfim, mas a maior luta dele foi contra as Forças Armadas norte-americanas. Você imagina um homem sozinho lutar contra as Forças Armadas norte-americanas, que até então era, né, rivalizando aí junto com a União Soviética, considerada a Força Armada mais bem equipada, mais ideologicamente engajada, etc. e tal, e ele conseguiu vencer as Forças Armadas norte-americanas. Então, eu considero que essa luta, de fato, foi a luta que levou ele a ser o lutador que, de fato, ele foi. Né, que foi, na verdade, uma luta, como que a gente pode dizer, simbólica. Né? Então, as lutas simbólicas dele tiveram um impacto na sociedade, talvez até maior do que as próprias lutas que ele teve de fato. Tá? Quanto à questão do povo, se não me falha a memória, são os Dinkas do Sudão do Sul. Ocorre que, quando você pega os Dinkas, a média de altura das mulheres, você vê que é pouco falado isso, é maior do que a das mulheres holandesas. Né? Então, apesar de que, como você colocou, que você tem homens muito altos, mas a média é menor do que o dos holandeses, mas a média das mulheres é maior do que os dos holandeses. Né? E voltando ao critério da questão que envolve Einstein, eu vejo, e isso daí é uma particularidade minha. Eu, inclusive, em função dessa minha curiosidade, eu estudei um livro escrito por um brasileiro sobre essa questão da genialidade do Einstein, em que, infelizmente, eu acho que o livro deixou muito a desejar, mas existe na internet essa entrevista com o César Lattes, que ele coloca esses critérios para que ele diga que o Einstein era uma grande fraude. Mas eu vejo que Einstein, não que ele não fosse um homem inteligente, ele era um homem muito inteligente, né? Eu percebo que ele, talvez, a releitura que ele fez da teoria da relatividade foi importante. Né? Eu vejo por aí. Ele faz uma releitura muito bacana, né? Então, a questão envolvendo o espaço-tempo, então ele tem uma releitura dessa teoria interessante, mas não foi ele que criou, não parte dele. Né? Se eu não me engano, acho que é Poincaré, se eu não me engano, que deixou todos esses estudos prontos, inclusive a própria fórmula que falam que é de Einstein, E igual a MC ao quadrado, não é dele, é do francês. Né? Então você vê, há critérios que eles são muito objetivos, mas há critérios que eles são subjetivos também. E eu acho que o mais bonito, o mais bacana de tudo, é que nós precisamos sempre estar discutindo quem é maior ou quem é pior, quem fez mais ou quem fez menos. Por quê? Porque a gente precisa de norte, né? O ser humano, a sociedade, ela precisa de exemplos, né? Então, quando a gente coloca quem são os maiores, quem são os melhores, né? Então a gente quer tentar o quê? Nortear, né? Então, em cada área, né, seja no esporte, seja nas profissões, enfim, nas artes, na educação, a gente gosta de pontuar isso, né? E os critérios objetivos e os critérios subjetivos, ambos são importantes, né? E algumas discussões, elas vão ser eternas, elas vão se eternizar.
E eu vejo que o bacana é justamente isso. Você não precisa necessariamente chegar numa conclusão final, né? É bacana quando a questão ela fica em aberto, né? Porque quando a questão ela fica aberta, ela possibilita novas discussões. E ao possibilitar novas discussões, a gente consegue o quê? Colocar um novo caráter para a discussão, né? Faz com que a gente possa o quê? Possa raciocinar novamente sobre esses critérios. Trazendo uma discussão histórica que tem um valor relevante para todo mundo que gosta um pouquinho de história. Você tem lá os 3 maiores conquistadores do mundo, que são Alexandre o Grande, Gengis Khan e, por último, a Rainha Vitória. Na opinião de vocês, qual que é o maior? Para mim, particularmente, o Gengis Khan, porque o Gengis Khan, diferente do que o senso comum diz, que ele era um conquistador implacável, né, que ele matava, que ele sodomizava e tal, Gengis Khan, ele era um grande político. Então, Gengis Khan, ele conseguiu chegar em povos que até então pouco conheciam do mundo. Então eu vejo Gengis Khan como além de tudo, como um grande cosmopolita, né? Além de ser um grande político. É claro que, né, cometeu-se barbaridades também, né? Mas muitos dos povos que foram conquistados, por assim dizer, por Gengis Khan, inclusive conseguiram desenvolver muito bem o comércio, né? E é curioso porque você pega o que é a Rússia hoje, geneticamente você tem nos russos os genes mongóis que foram trazidos pelo Gengis Khan. Ou seja, é um tipo de conquista que ela deixa traços até hoje. Apesar que, particularmente, para mim, entre todos esses, o grande, de fato, foi Joseph Stalin. Não, mas sabe uma coisa que eu acho que eu também responderia a Gengis Khan aí? Eu acho que pelo ponto de partida, né? Porque antes de mais nada, de conquistar, ele teve que unir ainda as tribos mongóis, né? Isso foi um grande feito, assim. Ele primeiro uniu as tribos mongóis para depois começar a conquistar território. Todos esses outros, por exemplo, o Alexandre o Grande, ele já partiu tendo o pai dele sendo o rei da Macedônia. Filho de Filipe. Já tinha... O Filipe, então. Ele já tinha um ponto de partida muito mais lá na frente do que o Gengis Khan. E a Rainha Vitória também nem se fala, entendeu? Desses impérios, o maior, obviamente, foi o britânico, né? Porque até que se fala, o sol nunca se põe no Império Britânico, porque alguma parte do mundo é dia, para tu ver a quantidade de território que eles tiveram. Só que desses todos que você fala... Também, né? Exatamente. Muita gente acha que no mundo se fala inglês por causa dos Estados Unidos, mas se fala inglês por causa da Inglaterra, né? Só que o Gengis Khan, a primeira coisa que ele foi fazer foi unir as tribos mongóis, né? E ele também fez um negócio maneiro, que foi a forma que ele estruturou todo o exército dele, né? Cada homem comandava 10 homens, né? Então ele era o cabeça, ele tinha 10 generais. Esses 10 generais tinham 10 subalternos, que tinham outros 10, outros 10, outros 10. Então ele organizou nessa forma o seu exército, né? Esse esquema é chamado decano, se eu não me engano, mas esse esquema já é romano. Fica a indicação aí para os nossos ouvintes, um livro do Con Ingundan, que chama Lobo das Planícies. Sensacional, é do mesmo escritor de O Imperador, retratando a história de Gengis Khan. Rapaziada, indico pra caralho. Livraço. Só que é o seguinte, né? Lembrando que ele não teve contato com o Império Romano, né? Ele é posterior ao Alexandre o Grande. Eu sei, então, mas ele não teve, ele não teve contato. Não teve contato com a cultura, com os conhecimentos ocidentais na época. Ele não teve isso, até que o império dele foi só oriental. Ele parou... O Oriente começou... Na verdade, não foi ele, né? O neto dele parou a expansão com o neto dele, Kublai Khan, às portas de Viena. Então, mas aí você perguntou de Gengis Khan especificamente,
Então, do Gengis Khan, ele não conhecia esses métodos ocidentais, né? Eu acho que o contato ocidental com o Oriente veio depois, através dos genoveses, né? Veio num período depois desse do domínio, o muro de Berlim, a Grande Muralha, né? Mas vocês perceberam que a nossa conversa aqui, a gente conseguiu chegar a um consenso de que existe um GOAT. Dos conquistadores, Gengis Khan é o maior de todos os tempos. É que deixar o DNA é muito forte, né? Eu acho que deixar a língua também é uma coisa discutível. Deixar essa língua como herança, né? Hoje a maior parte da população mundial fala inglês definitivamente, né? A primeira língua do país é inglês por causa disso. Mas você deixar genes, cara, deixar genes em outros países, até hoje tem registro disso, é muito foda, cara. É muito foda. Na China, né? Na China, não sei quantos % da China parece que tem percentuagem pequena que eu tô falando, tá? Mas 0,2. Ainda assim, né? Chega 1%. Ainda tem genes do Gengis Khan, caralho. Tá ligado? De tanta gente que foi, tanta diz que tem várias mulheres que ele estuprou, os filhos, os netos também, né? Não, você pode perceber mesmo o Vladimir Putin, você olha pro rosto dele, você vê que ele tem traços mongóis. Mesmo sendo um cara... Sim. O russo tem. O russo tem. O russo, você bate o olho no russo, na hora você fala, esse cara é russo, tá ligado? É russo que eu tô falando o seguinte, ele pode ser ucraniano, com Berquistão, os caralho, pra mim é tudo russo, porra. Entendeu? Eu ainda sou da União Soviética, sou dessa época. É tudo soviético. É tudo soviético, mas você bate o olho assim, você vê que eles têm uma característica assim que fala assim, esse maluco é russo, tá ligado? Você não bota um russo, um alemão, você sabe quem que é o russo. Se você bota um alemão e um finlandês, tu fica na dúvida. Fica assim, caralho, quem que é? Agora o russo você sabe, é tudo branquelo, mas tu sabe quem que é. Mas essa discussão, que quando a gente coloca assim, né, maior quantidade, qualidade, quando a gente fala em qualidade, chega na parte que é muito subjetiva, porque os critérios, claro que nem a gente tinha comentado, né, no grupo quando você colocou, toda vez que a gente faz uma lista, né, a gente vê uma lista de top 10 de alguém, os critérios sempre são diferentes, e na maior parte das vezes o que é mais relevante é a opinião da pessoa. Porque, no fim das contas, pouquíssimas coisas que a gente discute é ciência exata, e quando a gente vai discutir ciência exata não tem muita opinião, né? É aquilo, ponto, é um fato que a gente está falando, na maior parte das vezes, óbvio. Então, quando a gente chega nessa questão da subjetividade, né, vou puxar um pouquinho para o lado do atleta, que o Igor tinha falado do Pelé e tal, desse maior atleta do século passado. Talvez por muita influência do Kobe, mas o maior atleta do século XXI é o LeBron James. Indiscutivelmente, claro, é minha opinião, mas para mim é indiscutível. Questão de atleta, não estou falando como basquetebolista, LeBron James, o maior atleta que já existiu. Você fazer o que ele faz. Peraí. Então vamos lá, rapidinho. Tá, tudo bem, só te cortando rapidinho. Ele é maior que o Michael Phelps? Não em questão de conquistas. A gente pode colocar assim, não em questão de conquistas, mas questão de atleta Então, mas aí que tá. Então, mas aí o que faz um atleta? O que faz um atleta? A sua qualidade de performance dentro do seu esporte. A sua qualidade de performance, a sua longevidade, Mas aí agora vamos falar uma coisa. Que nem uma coisa, vamos falar uma coisa de relevância, de impacto no jogo. E o Usain Bolt? Não, tudo bem, mas peraí, mas só para não fugir um pouco do LeBron aqui. Quem que impactou mais o basquete? LeBron James ou Stephen Curry? Mas exatamente o que eu tô falando. A gente está colocando uma outra questão. Mas então isso tudo entra na relevância. Eu não sei se foi o Murilo, ou se foi o Murilo ou o Vitor que falou um negócio de relevância. Só uma coisinha, não sei se foi o que falou. Mas, por exemplo, eu também penso às vezes no seguinte: você está falando de basquete, muita gente fala do Jordan, por exemplo. Eu sempre pensei assim, nunca neguei que o Jordan jogou demais, entendeu? Ele foi o Kobe Bryant antes do Kobe Bryant, entendeu? Mas vamos lá. Existiria esse Michael Jordan
se não fosse a rivalidade entre Magic Johnson e Larry Bird que levantou a NBA nos anos 80, que a NBA era um lugar de drogado, não passava mais ao vivo, só passava VT no final de noite, as finais não passavam ao vivo da NBA. Hoje é inimaginável você pensar isso, mas nos anos 80 eles não transmitiam ao vivo, nos anos 70, desculpa, eles não transmitiam mais ao vivo, porque não dava audiência, e a rivalidade entre o Magic Johnson e o Larry Bird fez crescer a NBA, tanto é que das 10 finais dos anos 80, um ou outro estava. Quando não estavam um contra o outro, um ou outro estavam na final. Então, das 10 finais dos anos 80, tinha ou Magic Johnson ou Larry Bird. Então, a rivalidade desse cara, quanto mais que eles foram para as duas maiores franquias, que eram as duas maiores rivais, eu pergunto, existiria um Michael Jordan se não existisse antes o Magic Johnson e um Larry Bird? Mas quem levantou mais também? Pegando a questão da relevância, né? Quem levantou mais? Beleza, eles ressuscitaram a NBA, mas quem levou a NBA ao patamar de NBA que foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é até hoje, né? Questão monetária, foi o Jordan. Mas se a gente for colocar essa questão de quem fez mais pelo esporte, quem teve mais relevância, quem mudou mais o esporte, cara, o Steph Curry vai rivalizar com esses caras. Mas questão de performance, questão de atleta, claro, ele é um puta de um atleta, o que o cara faz ainda com 37 anos, a qualidade dele, tanto que ele corre dentro de quadra, isso sim. Mas o que eu quero dizer assim, um pacote assim de atleta, o ser um atleta, a questão do treino, a questão do se manter bem, de não lesionar, de seguir as instruções, de não perder um dia de treino, de conseguir... QI de basquete. QI de basquete do LeBron. O que esse cara faz sem a bola... Agora, vou te perguntar uma coisa. Que ele comanda o time sem bola, velho. É absurdo. Então, usando esse seu critério, para você, o maior jogador do século XXI é o Cristiano Ronaldo. Exatamente esse o ponto. É o que eu ia falar agora, que eu ia entrar nesse ponto. Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor atleta de futebol, mas ele não é o melhor jogador de futebol. Entendeu? Não sei se deu para entender a diferença. Faz sentido. Ele é o melhor atleta de futebol, mas ele não é o melhor jogador. Eu não acho que ele nem seja do top 3 melhores jogadores de futebol. O Messi... Século XXI. Século XXI. Se a gente for colocar no século passado, talvez ele não entre no top 5. Se a gente for juntar todo mundo. Entra no top 10, Messi, irmão. Tá maluco? Então, porque o Messi, ele é muito foda. Só que ele não é, tipo assim, um atleta muito foda. Igual o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, aí já entra a minha opinião. Pra mim, o jogador que eu mais gosto de assistir, que pra mim foi o melhor, é o Ronaldinho Gaúcho. Mas eu reconheço que ele era um péssimo atleta. Tipo assim, ele não entraria no top 100 de atletas de futebol. Mas como jogador, muito pica. Cara, o vídeo dele, o saudoso Wolvarino falou certa vez, ele que viu o Pelé jogar, que o Ronaldinho Gaúcho jogava mais. Meu pai que viu o Garrincha falou que o Garrincha jogava mais. Mano, Entendeu? O Garrincha, muita gente antiga, aliás, coloca o Garrincha acima do Pelé. Eu já ouvi isso aí também. Como jogador, assim, melhor do que o Pelé. Eu já ouvi isso também. Só que aí você pega o Pelé nessa época que não existia tanto atleta. E atleta como atleta, né? E o Pelé foi um atleta. Não foi só um jogador. Eu acho que isso que foi a maior diferença do Pelé, que ele foi um atleta antes de que os outros, enquanto os outros eram jogadores de futebol, né? Ele já era atleta, né? Exatamente. É isso que eu quis dizer em relação ao LeBron. Sobre a questão do Pelé, eles colocam o seguinte: o Pelé, a nota dele de cabeceio, 9. A nota para falar. De drible, 9. A nota dele de cobrança de falta, 9,5. A nota dele de passe, 9,5. Você encontrar um cara que pudesse dar passe melhor que ele, que era 10. Só que o cara não era 9 nas outras coisas. Então, os especialistas fazem, eles fragmentam o jogo, por exemplo, dos jogadores de futebol, e eles colocam cada situação. Voleio, cabeceio, cobrança de falta, passe, assistência, velocidade, enfim. E aí eles condicionamento físico, tudo, né, Murilo? Exatamente. Na hora que você pega a média do Pelé, ele é 9 em tudo. Né? A média dele é 9 em tudo. Então você vai encontrar um cara, por exemplo, o Garrincha driblava melhor que o Pelé, mas só fazia isso melhor.
Só. Ele não era atleta, não era nada profissional, aliás. Diga-se de Inclusive, passagem. era do vinho a etanol, né? O Garrincha. Já era um carro álcool, o Garrincha. O mais engraçado é que a maior parte dos jogadores brasileiros que eram bons, de fato, eles não eram exatamente o exemplo de atleta, né? Os melhores jogadores de futebol brasileiros, eles nunca foram exatamente o Ronaldo Gordo era. É que o corpo dele não aguentou mais. Mas ele sempre foi um puta atleta. É que aí a gente coloca essa coisa à parte, que ele foi prejudicado pelas lesões. Sim. E eu acho que não lesionar também é uma coisa da qualidade do atleta. Mas assim, o cara comia travesti, velho. O cara comia travesti. Peraí, não entendi isso aí. Não entendi também o que isso tem a ver. Eu não sabia que isso não entendi isso. futebol. Concordo com o Henrique. O cara é farrista, pô. Concordo com o Henrique. Você colocar o fator, esse fator, o quanto o cara vive na esbórnia, é um fator a ser agregado na hora de você considerar o cara um puta de um atleta. Não, tudo bem, cara, mas é aquilo. Mas é aquela velha história. Se a esbórnia... Não, se a esbórnia... 7 horas da noite, dormir às 8 horas dele. Exatamente, exatamente. O cara pode ser casado com travesti, porra. O que isso muda? O importante, a questão é o seguinte: se a esbórnia interfere no desempenho, aí é uma coisa. Você fala, porra, a esbórnia tá interferindo no desempenho. Mas se não, mano, o Romário era da noite e não bebia. Ele virava madrugada, ia virado pro treino, ia virado para jogo. Imagina se ele não fizesse. Entendeu? Um pica ele ia ser. Imagina se ele não fizesse. Eu sei. Porque as horas de aquela história de Deus não dá asa pra cobra, irmão. Já pensou? O cara seria o maior da história. Disparado. Ronaldo Fenômeno sem lesão. Ronaldo Fenômeno sem lesão também. O Ronaldo Fenômeno sem lesão, cara, o céu era o limite pra esse maluco, velho. Pois é. O céu era o limite pra esse cara. Será que se ele não tivesse vivido a vida desse jeito, ele ia ter o desempenho que ele tem? Como assim? Isso também é de cara, é que nem o Marcão, o goleiro palmeirense. Mano, aquele filho da puta fumava, tá ligado? Não, um monte de fuma. Zidane fumava. O Ronaldo fuma. Exatamente. Roberto Carlos fumava. Esse cara fumava. Sócrates. E, cara, será que o cachaceiro do caralho, né, pô? Será que o fato do cara, tipo assim, no intervalo do jogo, não acender um cigarrinho pra voltar mais calmo, será que isso não era bom pra ele, tá ligado? O fato do Romário ter as noitadas dele lá, não foi o que ele, fazer ele entrar em campo? Não, tem o fato mental, né? Isso faz bem pra... Exatamente. Psicologicamente, é o que eu falo pros meus alunos da academia. Professor, eu não posso beber de final de semana. Pode beber, bebe uma garrafa de vinho no final de semana. Isso aí te faz bem psicologicamente. Você não é atleta, você não vai ter o corpo dos seus sonhos, esquece. Mas você pode beber sim. Se isso aí te destruiu, o cara vai beber agora pra as mágoas, né? Tu destruiu o cara. Tu é um bosta, tu é um merda. Bebe pra tu esquecer essa porra aí. Quebra os espelhos da tua casa, seu bosta. Que tu é merda, tu não vai a lugar nenhum. Pra tu esquecer. Mano, eu sou realista, velho. O cara tem que fazer o que faz melhor pra cabeça dele, velho. O cara não aí depois no final você dá o telefone da CVV, né, pro cara. Caralho, o cara destrói o maluco. Fala, mas você é um bosta, não vai a lugar nenhum, seu merda. Não, mano, eu sou realista. Toma um monte de vinho, vai virar pingaiada. Vai tomar corote. Toma vinho, não. Toma corote, filha da puta. Você não vai ser fisiculturista, porra. Você não vai ter corpo de atleta, então faz o que te faz melhor. Tem que ser realista, cara. Não, mas eu acho que isso aí, o efeito mental, o efeito mental ajuda muito, cara. O cara fazer algo, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do cara que não faz porra nenhuma, nem refrigerante bebe, o Cristiano Ronaldo. Vocês acham, uma pergunta que eu vou fazer, que ele aparenta ser um cara feliz? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Ele é refém dessa vida de atleta dele. Ele é refém, ele é bitoladão nisso aí. Ele é um cara que ele não deve curtir a vida. Ele é refém. Mano, o cara pinta a unha do pé de preto para não ter fungo. O cara é bitolado desse jeito. Aí eu pergunto, o cara é feliz? O cara tá curtindo a vida? Tu olha o Ronaldo Gordo lá, o cara, mano, faz suruba de travesti, irmão. O cara é felizão pra caralho.
Tá legal? Não, mas agora, o Ronaldo tem disso? Mas entendeu? Ele essa é tá a questão curtindo de a parada, né? ou ele é só obcecado com números e essas coisas, e, porra, eu não sei, cara, é muito subjetivo essa parada, inclusive o fato que o Ronaldo tem todo o jeito de ser assim, né? De repente eu tô falando aqui, ó, o cara, ele adora a vida que ele tem, deve adorar mesmo, né? 1 bilhão por ano aí, né? Aí até eu, né, irmão? E que isso é inacreditável, aos 40 anos ganhando esse... Não, tô falando, porra, por 1 bilhão por ano, como até você todo dia, Henrique. Não, fácil. Fuder, puxando seu cabelo. Puxando seu cabelo. Ó, Me paga 1 bilhão por ano, mas aí eu deixo crescer. Eu falo para deixar crescer. É você sacrificar as coisas. É você não ter as noitadas, é você fazer de tudo para proteger seu corpo. Já viu o pianista que usa luva para não machucar os dedos? Sim. Ó, uma coisa aí. A gente está falando do Ronaldo aqui e pegando o lance que o Murilo falou do Pelé, da média do Pelé. Se você parar para pensar assim, nesse lance de média, o Ronaldo é maior que o Messi. O Ronaldo cabeceia melhor, o Ronaldo Cristiano cabeceia melhor, faz mais gol. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, ele provavelmente vai bater o recorde de gol do Pelé em jogos oficiais. Ele vai chegar a 1.000 gols em jogos oficiais. O Pelé fez 1.200, mas muitos não são em jogos oficiais. Entendeu? O Romário fez 1.002, mas muitos não são jogos oficiais. Foram feitos amistosos. O Ronaldo não, vai ter jogos oficiais, tá? Então, aí se você parar no final da carreira, você vai falar, pô, o Cristiano Ronaldo era um nota 9 cabeceando. Era nota 9 em comprometimento. 9 não, né? Acho que é 12. Questão de parte de atleticismo. O cara é nota 10. Ele bobeira vai ter médias de nível Pelé. Bate e falta bem, chuta com as duas pernas, entendeu? Fez um monte de gol. E aí que eu falo. Então, é isso que eu falo. Você vai colocar na mesma conversa Pelé e Cristiano Ronaldo? Não vai. Não, porque se você olhar, por exemplo, só em Copas do Mundo, o Pelé, ele ganhou 3. Não, tudo bem, tudo bem, mas o lance que você, a gente, da comparação que você fez com o Garrincha. Os critérios também, né? Porque os critérios você pode ir somatizando eles, né? Conquistas, Copas do Mundo jogadas, ou seja, você pode estender elas, né? Além dessas questões meramente técnicas do jogo, você pode estender elas para a época também. Você percebe que você pode, inclusive, jogar subjetividades na jogada, né? Mas o Murilo, tem uma coisa aí dessas 3 Copas do Mundo aí que eu contesto uma do Pelé. 62 ele saiu na fase de grupos, não jogou mais. Bom, mas ele estava lá. Tudo bem, ele estava, mas o Ronaldão é campeão do mundo também, o Cristiano Ronaldo não é. Você não fala que o Ronaldão é melhor que o Cristiano Ronaldo. Entendeu? O Anderson Polga tem uma Copa do Mundo e o Cristiano Ronaldo não tem. Você não fala que o Anderson Polga é melhor. Eu não lembro. Não, mas espera lá, o Ronaldo Fenômeno tem 2 Copas do Mundo e uma vice-copa, né? Vamos ser... Tudo bem. Em relação eu só quero deixar claro aqui que trazer o Polga para essa discussão é um sacrilégio. Não, mas eu estou dando exemplo. É igual, por exemplo, se falar de título, o Robert Horry tem mais título que o Michael Jordan. Robert Horry é maior que o Michael Jordan? Não é. Não é. Entendeu? Não é. Ele é maior que o LeBron? Não é maior que o LeBron. O Bill Russell tem 11, mas ele não é melhor que o LeBron, ele não é melhor que o Jordan. Acho que o Bill Russell não é nem melhor do que o Magic e o Bird. Mas ele tem sua importância. Inegável. Aliás, o Bill Russell tem que estar na mesma conversa do Muhammad Ali, né? Entendeu? Porque Boston, puta lugar racista do caralho. Ele era negro, e o negro nos anos 60, tá? Que foi campeão com Boston nos anos 60, né? Entendeu? Ele também era ativista, então ele, para mim, ele entra nessa briga aí, tá, irmão? Nessa conversa do Jordan, do Muhammad Ali, o Bill Russell entra nessa parada aí, entendeu? Da importância
Por exemplo, Murilo, você que mencionou o atleta do século, que foi o Pelé. Mas se você parar para pensar no século XX, quem foi mais relevante, Pelé ou Muhammad Ali? Mundialmente, para mim, foi Muhammad Ali. Então, é foda, entendeu? Aí você fica assim, pô, tudo bem, Pelé ganhou lá, para. Também que o atleta do século ganhou faltando 25 anos para acabar o século, mais ou menos, né? Vamos lembrar disso, né? Eu vou colocar um outro ponto, hein? Eu falei do Muhammad Ali, mas não podemos esquecer que o Pelé, ele parou uma guerra, né? Podemos esquecer disso. Ele parou uma guerra. É a lenda, né? Essa lenda, né? Pra você ter ideia, o quão eu particularmente vejo que o Ali, ele foi um cara, assim, que ele extrapolou o esporte e ele trouxe para o esporte a política. O Pelé, ele era um cara apolítico. Ele sempre fez questão de não se envolver com política, não se envolver com questões étnicas, raciais, etc. Diferente do Muhammad Ali, né? Quer dizer, toda entrevista dele, no fundo, acabava sendo uma entrevista política, né? Então ele conseguiu fazer as duas coisas, né? Trazer essa questão, e olha que nós estamos assim, esquecendo, olha quando a gente fala do Muhammad Ali, a gente esquece, por exemplo, de falar do Jesse Owens. Também o que ele fez em 36, foi inacreditável. Alemanha nazista. Na frente do Hitler. Exatamente. Quer dizer. E olha que... Tem um filme chamado... Só uma coisa, Murilo, rapidinho. Tem um filme chamado Raça, que conta essa história aí. Veja, muito bom. Raça. Muito bom mesmo. Então, assim, a gente... para você ver o tamanho que é Muhammad Ali, né? Quer dizer, porque você coloca ele no panteão onde surgem grandes figuras, né? Que extrapolam, né? Outra, a gente não pode esquecer o Maradona, né? O Maradona, com todas as críticas que se tem ele, além do grande futebol, ele esteve lá fazendo críticas muito fortes quando tentaram dar um golpe na Argentina, né? Quando ele foi defender, por exemplo, na Argentina, os aposentados. Quem defende aposentado no mundo? Ninguém defende aposentado. Né? O aposentado, ele é uma classe esquecida, ele foi na rua defender os aposentados. Né? Então, tanto que não é só isso, não. Ele várias coisas, Murilo. Por exemplo, ele bateu de frente com a FIFA. Muita gente alega que aquele doping de 94 foi por causa disso, que ele bateu de frente com a FIFA. Entendeu? Sim. Ele, nesse ponto, teve uma vez. Ele também extrapolou o futebol, né? Ele também extrapolou o futebol. Então, a pessoa. Tem uma passagem. Tem uma passagem dele que eu acho muito maneira. Não sei o que aconteceu lá num lugar lá em Nápoles, que, não sei o que aconteceu, se foi chuva, não sei, negócio que desgraçou tudo lá. Então os caras queriam fazer um jogo do time local lá, um time amador, contra o Napoli, para arrecadar, né, para ajudar. E o Napoli falou, não, a gente não vai e tal, não sei o que lá. E caralho, peraí. Aí o Maradona falou, não, eu vou nisso. E o Maradona foi sozinho. Jogou lá, mano, aí tem imagem dele lá, todo no auge da carreira dele. No auge da carreira dele. Ele tava lá, todo sujo de lama, jogou, estádio lotado, entendeu? Isso, cara, é um cara que, por exemplo, isso pra mim, o cara, ele extrapolou o esporte, quando o cara faz um negócio desse, entendeu? Porque o nome disso é coragem. Empatia, não é só coragem, é empatia. Ele entender que fala assim, eu faço parte de um mundo, ele entender que ele faz parte de um mundo e a importância dele. Ele falou, só eu indo, eu posso ajudar todo mundo, entendeu? Uma galera, então eu vou, entendeu? Não é, por exemplo, igual tem certos caras aí que porque é evangélico, uma vez quando estava no Santos, não quis ir no hospital, porque era um hospital que tinha como base de religião de raiz africana, e não vou descer porque eu sou evangélico, não vou entrar, entendeu? São caras pequenos, não preciso nem falar quem que é, porque ele é pequeno. Esse cara é um craque com a bola no pé, mas ele é nanico, é uma pessoa nanica, entendeu? É uma pessoa nanica. Neymar é um nanico, é um nada. Rapaziada, mas vocês perceberam
pelos fatores que a gente trouxe na nossa conversa, a gente chegou, tô contando aqui, a gente chegou a mais ou menos uns 3 fatores importantes para dizer se alguém é maior ou não. É verdade. Eu acho que eu percebi Ó. esses 3 fatores também. Eu acho que eu percebi A esses gente Vamos ver. falou, Quais? a gente falou Que a gente sobre concorda, impacto, né? A gente chega nessa relevância comum, num né? consenso, né? A gente falou sobre o ponto que destoa, como a gente citou do Gengis Khan e um ponto que ele destoou, e nós 4 concordamos. A gente falou sobre o impacto dele fora da área de atuação, como o Murilo trouxe aí a parte política do Gengis Khan, que é muito pouco agregada, ou como a gente citou jogadores de futebol, ou o próprio Muhammad Ali, a gente citou o impacto social que eles tinham. E para finalizar, eu acho que isso é o maior consenso geral, é que, personalidade. Porque todos os fatores que a gente trouxe aqui, tem jogadores fantásticos que não têm personalidades tão fortes que a gente não trouxe aqui. Por exemplo, o próprio Zidane ou o Rivaldo, caras bem mais apagados do que... Ou, por exemplo, o Karim Abdul-Jabbar, que vocês que são fãs de basquete sabem a importância desse Sim. cara e o quão jogador ele foi. Bem lembrado mesmo. Bem lembrado. Então, se a gente for avaliar todos esses 3 fatores... Não, quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo aí. Ó. Você está falando aí, você falou do Zidane. O Zidane, não, peraí. O Zidane, ele é de origem argelina. E aí você falou, ele é meio neutrão. Agora um cara que é francês, de origem argelina, e se posiciona, e não é, mano, ele não serve para amarrar a chuteira do Zidane. O Benzema não cantava o hino francês. Por causa do que a França tinha feito com a Argélia, quando era colônia. Ele não cantava, ele tinha essa briga, inclusive ele perdeu uma Copa do Mundo de 18, o Benzema poderia ter sido campeão mundial em 18, ele não foi por conta dessa briga política que ele tinha. Ele não cantava o hino da França, porque ele é de origem argelina e por tudo que quando a Argélia era colônia. Para você ver, o cara colocou o ápice da carreira dele, que seria ganhar uma Copa, colocou abaixo dessa questão de origem dele. É mais relevante que o Zidane, por exemplo. O Platini, que era outro craque francês, tá preso por corrupção, entendeu? É doido isso pra caralho. E o Benzema não chega, mano, nem pra carregar a chuteira desses caras que eu falei. Entendeu? Ele é um bom jogador? Bom jogador, mas de chegar assim e falou, aqui, Zidane, sua chuteira aqui. Falou, não, você não pode botar a mão na chuteira, não. Deixa minha chuteira quieta aí, eu quero. Entendeu? Mas ele tem esse posicionamento, Xará. Pois é. Você vê que a gente está falando, né, desses grandes e o tamanho deles. Muhammad Ali, quando veio para o Brasil, soube de um menino chamado João Paulo, que ele estava com leucemia. E ele era um grande fã de Muhammad Ali. Então ele viajou até Porto Alegre e ele visitou o menino no hospital. Aí o menino disse para ele que ele iria vencer o George Foreman. Aí o Muhammad Ali disse para ele que ele venceria o George Foreman e que o João Paulo iria vencer o câncer. Ele falou, não, você vai vencer George Foreman, eu vou morrer, mas eu vou chegar em Deus e vou falar que eu conheci Muhammad Ali. Percebe, mano? Olha como o cara é foda, velho. Não chegou a lugar nenhum. Deus não existe. Você estragou a história do Murilo. Você estragou. Não, ele que estragou trazer seres imaginários para a conversa. Ele trouxe seres imagináveis para a conversa. Mas você tem que entender o simbolismo, mal sabia o moleque que ele já estava falando com Deus. Né? Simbolismo, você tem que entender o simbolismo. Né? Mal sabia ele que ele já estava falando com Deus já, né? Falou, até porque você não sabe, você não conhece o mundo espiritual, então você não pode falar dele. Só depois que você conhecer, que você vai poder falar dele. Não é porque você vive há eras e eras aí que você conheceu o mundo espiritual, rapaz. Você conhece o mundo dos homens ainda. Apesar de você estar aí há milênios. Você conheceu o Gengis Khan, você bateu uma bolinha com o Gengis Khan lá, que a gente sabe, na sua adolescência. Esse negócio de bater bolinha, acho que é coisa sua, né? Bater bolinha, bater coquinho, acho que é coisa de você. Da turma que veio lá de... Aí a gente vê, quando os caras são Zé Ruela, que os caras não entendem que bater bolinha é jogar bola. Você vê que os caras nunca botou o pé na bola. Nunca botaram o pé na bola.
Eu conheço a pelada. Eu conheço não, aí que tá. bola. Pelada tu Aí, não ó. conhece. A única coisa na vida que tu não conhece é uma pelada. Sejamos honestos. Só o Você não conhece uma pelada, nada. Não é nada. Você não conhece uma pelada. Não adianta. Tristei, não custa brincar. Pelada ele conhece um monte. Pelada ele conhece. Vive academia de musculação. Eu tive que botar uma placa no banheiro da academia, escrito assim, proibido banheirão por causa do Henrique. Toda hora que o cara ia no banheiro, ele ia junto. Ele falou, na musculação é assim. Proibido banheirão. Vambora. Num contraponto, a gente discutiu aqui um monte de paradas sobre o que é ser o melhor, mas e ser o pior? O que você precisa para ser o pior? Ser Bolsonaro. Cara, fazer a minha com a mão. Tirou a risada do Esse aí é a unidade de medida. Cara, você precisa. Alguém brigou com alguém aí, ó. Deve ser a mulher do Murilo. Falou, já deu uma hora, hein? Tem que lavar a louça, hein? Você falou que era menos tempo, hein? Patifaria isso aí. Cara, ser o pior é fácil ser o pior nas coisas, né? Vencer é difícil, cara. Perder é mole. Ser um derrotado, ser um bosta é mole. Às vezes é só você seguir seus instintos. Entendeu? É fácil ser. Não, que o lance de ser o pior, você está falando de. O pior tem vários sentidos. Tem ser o pior de desempenho, tem ser o pior de ser. Eu falei do Bolsonaro aqui, eu citei um exemplo, assim, de ser o pior tipo de pessoa que existe. Entendeu? Isso é fácil ser. Entendeu? Ser derrotado, ser o último, ser uma pessoa ruim, isso é mole, cara. É só você não fazer nada que você vai ser isso. Entendeu? Você ganhar que é complicado. Você ser bom em alguma coisa que necessita esforço. Agora, para você ser ruim em algo, é só não fazer nada. É só deixar as coisas agirem com naturalidade. Que aí você vai ser o ruim em tudo. Tá cantoreiro. Vambora, rapaziada. Bora. Leu? Isso porque não falamos de Ayrton Senna, Schumacher, Piquet, nem nada. Isso vai ficar para o próximo. Verdade. A gente pode fazer um sobre Fórmula 1, Bruno. A gente pode falar sobre os vai ficar para o próximo. Bora que já estouramos em 10 minutos. Vamos Tchau, lá. vocês, rapaziada. Até a próxima. Boa. Valeu, gente. Tchau. Valeu, Vitor. Obrigado.